Para o pastor. Quando foi o teu primeiro eis-me aqui para o Senhor? Quando você teve essa dimensão de que o Senhor estava te chamando? Com qual idade e aonde você estava quando você entendeu que realmente Jesus estava te chamando para algo diferente? Que pergunta interessante. Que pergunta interessante. Olha, eu sempre tive um profundo temor pelas coisas de Deus, assim. Eu me lembro que já, assim, na minha infância eu tinha um temor, um desejo de me aproximar das coisas de Deus muito grande. Eu acredito que aquilo já era um indício de alguma coisa. Com 15 anos, né, quando eu entreguei minha vida para Jesus, assim, com 16 anos eu fui para o seminário. 16 anos eu fui para o seminário. Mas foram 4 anos que eu estava na faculdade de teologia, mas 4 anos que eu tinha uma dúvida muito grande. Se Deus tinha me chamado ou não, se eu tinha aquele chamado ou não. Nunca aconteceu. Qual é o nome dela? Lucilene. Lucilene. Lucilene, nunca aconteceu essa experiência de um túnel de fogo, de eu ver o Senhor no trono, de Deus falar comigo, Jarmuth, você é o escolhido. Então, nunca aconteceu. Mas há 2 experiências que me marcaram muito, Dani. Me marcaram muito. E eu posso contar. Quanto tempo nós temos? Pode ir. Temos muito tempo ainda. Essas 2 experiências são fantásticas. Primeiro foi o seguinte. Eu estava há poucas semanas de terminar o seminário. Há poucos dias de terminar o seminário. E eu estava com essa dúvida. Se Deus me chamou, ou se não me chamou. Será que Deus me chamou? Será que Deus não me chamou? Meu Deus, Ele me chamou, não me chamou. Eu tinha 19 anos, Dani. 19 anos. Eu era um garoto de 19 anos. Aí eu fui pregar numa igreja, ou seja, no início da década de 90, né? 91. Estava com 19 anos, 91. Terminando o seminário. Eu entrei para o seminário muito cedo. Não tinha nem terminado o ensino médio ainda. Me deixaram entrar, comecei com médio em teologia. No meio, fiz a transição para o bacharel. Aí, terminando, me formar novinho, garoto novo, usava suspensório, novinho. Fui pregar numa igreja pequenininha, Assembleia de Deus. Eu estava no ônibus, Dani. Aí no ônibus me veio um pensamento. Falei, vou fazer um teste com Deus. Falei assim, Deus, no pensamento eu falei com Deus, se o Senhor me chamou, o Senhor vai me dar 3 vidas. O Senhor vai me dar 3 vidas hoje. Eu vou pregar e 3 vidas virão à frente. Dentro do ônibus? Do ônibus, pensando isso. Agora é o seguinte, Deus. Porque eu não sei se o Senhor me chamou para ir para o seminário. Se o Senhor me chamou para fazer a faculdade e para ser pastor. Porque talvez eu esteja ali por minha cabeça. Eu acho que eu estou ali porque eu que estou fazendo isso. Eu que estou arrumando ideia. Porque se o Senhor não me chamou, eu vou ser taxista na minha cabeça. Eu vou ser açougueiro. Eu vou ser pintor de letra, igual meu pai. Vou pintar faixa, igual meu pai. Vou fazer qualquer coisa, sabe? Mas se o Senhor me chamou, então o Senhor vai me dar um sinal. O Senhor vai me dar 3 vidas. No pensamento. Senhor, eu quero 3 vidas. E eu queria aquilo, eu quero 3 vidas. 19 anos. 19 anos, no pensamento. Quero 3 vidas, 3 vidas. Na época a gente falava 3 almas. Eu quero 3 almas. 3 almas, me dá 3 almas. 3 almas. Linguagem de evangelista na época, de pastor na época. Aí eu fui para aquele pensamento. Dani, eu comecei a pregar. Preguei sobre Hebreus 11, me lembro até hoje. A fé... Essa pregação aconteceu dentro do ônibus. Você sentiu de pregar ali? Não, eu já sabia que eu ia pregar sobre isso. Mas a oração eu fiz em pensamento. Olha. Dentro do ônibus, essa oração. E eu falei com Deus assim, se o Senhor não me der as 3 almas, eu vou entender que eu não fui chamado e eu nunca mais vou pregar na minha vida. Uau. Falei com Deus. E eu fiz assim, Deus, é sério, eu faço essa aliança com o Senhor hoje. Se o Senhor me der as 3 almas, minha vida é para o Senhor, eu reconheço que eu fui chamado para o ministério, minha vida é tua e eu vou pregar para sempre a tua palavra, porque eu fui chamado. Mas se o Senhor não me der as 3 almas, eu nunca mais vou pregar, porque acabou o seminário para mim, acabou a teologia, e eu vou fazer outra coisa na vida. Um garoto de 19 anos, olha a oração que eu fiz. Nunca mais eu vou pregar. Dani, preguei. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, que se não veem e tal.
E preguei. Comecei a fazer o apelo para quem queria aceitar Jesus. Veio uma pessoa. Legal. Veio outra pessoa. Legal. Cadê a terceira? E não vinha a terceira, Dani. E não vinha a terceira. Dani, eu fiquei 25 minutos fazendo o apelo. O pastor já nervoso da igreja. E eu não veio a terceira pessoa. E eu passei o microfone dizendo, se você está com vergonha, se você é tímido, me procure após o culto. Dani, eu fiquei ali desesperado, eu vi a igreja fechando, eu fui para a cantina da igreja, eu falei, alguém vai me procurar, Jesus, se a pessoa não me procurar, acabou minha carreira aqui, acabava ali meu ministério, com 19 anos. Aí eu fui para a cantina, falei, não, fechou a igreja, eu falei, não, quando abrir a igreja, alguém vai estar na calçada, desesperado, dizendo, não, pregador, eu quero aceitar Jesus, eu estava com vergonha. Quando abriu a igreja de novo e eu fui embora, não tinha ninguém. Meu Deus. Quando eu fui para o ponto de ônibus, eu imaginei, vai ter alguém no ponto de ônibus. No fundo, era o que você queria. Era porque eu desesperado, era o que eu precisava. Estava acabando meu ministério. Cheguei no ponto de ônibus, não tinha ninguém ainda. Eu falei, não, mas alguém vai pegar no ônibus, no ponto anterior. Cheguei no ônibus, não tinha ninguém. Gente, eu cheguei em casa arrasado. Aquela semana toda foi uma semana muito difícil para mim. No domingo seguinte, o pastor me convidou para pregar. Eu falei, não preguei. Eu tinha uma agenda, desmarquei, ou 2 agendas, desmarquei. Você levou a sério? Levei a sério. Realmente Nunca mais eu ia pregar. Só que como faltava 1 mês ou 2 meses para terminar o seminário, eu falei, eu vou terminar. Estava estudando já há 4 anos. Sim. Eu vou terminar, para quê? Porque eu vou fechar agora. Já estou estudando há quase 4 anos. Aí só tinha poucos alunos se formando. Aí já estava fazendo os preparativos para a formatura. Terminou uma aula, tinha poucas matérias. Aí fizeram uns salgadinhos lá embaixo. E a gente foi lá comemorar. E eu triste, ninguém sabia de nada. Aí tinha uma professora lá chamada Alba Lúcia. Minha professora de psicologia pastoral. Alba Lúcia era uma professora que usava véu. A igreja dela, a igreja usava véu. Alba Lúcia, mulher de Deus. Alba Lúcia chega para mim, me dá um abraço e fala assim para mim, Dani. Olha o que essa mulher falou para mim. Jamute, eu te admiro muito. Você é um jovem de Deus. E encosta a testa dela assim na minha testa. E fala assim, mas quem você pensa que você é? E eu falei assim, mas eu não entendi. Aí eu falei que eu não entendi. Ela falou assim, você é um fedelho. Meu Deus. Falou assim, você é um fedelho. Você é um garoto. Você é um menino. A oração que você fez, existem 3 homens na Terra que podem fazer essa oração. Paul Yong-Soo. Ela falou, Paul Yong-Soo. O pastor lá dos Estados Unidos. Reinhard Bonnke. Billy Graham. E Jim Swaggart. Falou esses 3 nessa época. Mas você é um fedelho. Meu Deus. Aí falou assim para mim, Deus pode até ter te dado as 3 almas. Quando ela falou isso, minhas pernas bambearam. Ela falou, Deus pode até ter te dado as 3 almas. Gente, eu não falei isso com ninguém. Mas Ele não deixou que você visse por amor a você. Uau! Porque já imaginou se Deus tivesse me dado as 3 almas? Eu teria ficado a pessoa mais orgulhosa do mundo. Deus me preservou do orgulho. Eu não teria suportado o orgulho. E por amor. Então eu entendi que aquele foi um chamado. Que ali Deus tinha ouvido a minha oração que eu tinha feito em mente. Os anos se passaram. 10 dias antes de eu me tornar pastor, eu estava vivendo uma profunda crise no meu casamento. E eu estava já no meio da faculdade. Eu estava já ali, primeiro ano da faculdade de Direito. E eu estava com dúvida se eu queria agora ser pastor. Eu acho que eu queria agora seguir a carreira de Direito. E eu trouxe minha mãe de Natal. Minha mãe veio para mim a consagração ao ministério. Minha mãe era uma mulher crente, uma mulher simples. Então eu estava na faculdade de Direito,
E eu estava há 10 dias de ser pastor. E minha mãe contou uma história que eu não sabia, Dani. Ela disse assim: meu filho, antes de você nascer, eu estava querendo um filho. E um profeta, antes de você nascer, chegou perto de mim e disse assim, quando eu nem sabia que estava grávida, ele colocou a mão na minha cabeça. Dani, eu estava há 10 dias de ser pastor, com 27 anos. Há 10 dias de ser pastor e já no 2º ano da faculdade de Direito. Ele disse, minha serva, eu vou te dar um filho varão, que será um homem da lei e vai viver para a minha obra. Pronto. Ali eu entendi. Quando ela falou isso, o Espírito Santo falou ao meu coração, na hora, e me contemplaste, quando eu era uma substância ainda informe, no ventre da minha mãe, e estabeleceste os meus dias, um a um, antes que eles existissem. Ou no teu livro escrevesse, Salmo 139. Na hora, ou seja, eu tenho certeza que Deus me viu quando eu ainda era uma substância informe, um zigoto, no ventre da minha mãe. Disse que eu seria um homem, um varão. Disse que eu faria direito e disse que eu ia viver para a obra dele. Ou seja, a gente não faz escolhas, a gente não é totalmente independente de coisa nenhuma. Ou seja, uma música que eu nunca vou poder cantar é O Acaso Vai Me Proteger quando eu andar distraído. A minha vida tem um autor, a minha vida tem um diretor, a minha vida tem um roteiro. Que lindo isso. E ainda bem que Deus não ouve ou responde, ele ouve todas. Ainda bem que ele não responde todas as nossas orações. Não. Porque ele já sabe aquilo que nós não sabemos. Não. Pastor Jarmuth, podemos postergar mais um pouquinho? Podemos.